Muito bem, nós estamos de volta e dessa vez para estudar sobre o Iluminismo, esse importante movimento que acabou influenciando toda a história ocidental. O Iluminismo, foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como século das luzes ou da ilustração. E aí nós vamos compreender o que é que significa essa luz, essa ilustração, a que se refere o iluminismo. Na verdade, é uma representação, uma exaltação da razão humana, da razão do ser humano. É a busca, pelo pensamento, é a busca pela questão filosófica e científica, acima inclusive das tradições, das superstições, e alguns iluministas colocaram até acima do próprio Deus. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se, então se espalhou pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa, que teve lugar logo depois, e os movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil. Até as cores das bandeiras, que nós temos da própria Bahia, que nós falamos aqui, a bandeira da França, a bandeira dos Estados Unidos, nas cores azul, branco e vermelho, que compõem aí, a cor de muitas bandeiras dos países, aí mundiais, tem uma influência também do iluminismo e seus principais pontos. Então vamos lembrar que o iluminismo é um movimento intelectual, ou seja, conjunto de ideias, e os iluministas foram filósofos e pensadores que desenvolveram essas ideias. E aqui nós vamos começar a investigar algumas questões. As condições para o desenvolvimento do iluminismo. Então, qual foi o cenário então que facilitou o surgimento do iluminismo? Nós temos a Revolução Científica do século XVII. O que foi essa Revolução Científica? Um movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Então, antes a igreja explicava os acontecimentos por meio dos preceitos religiosos e também da fé, e da tradição. Então, essa chamada Revolução Científica, que ali nessa época surge o Francis Bacon, surge o Isaac Newton, dentre outros, eles acabam exaltando a questão também da razão humana e da ciência, mas especialmente o Isaac Newton, o René Descartes e outros que nós vamos ver rapidamente, necessariamente eles não eram ateus, eles acreditavam em Deus e também tinha a pesquisa científica, mostrando que ciência e fé necessariamente não são opostos, mas esses chamados pais da ciência moderna, eles inclusive acreditavam em Deus. A ascensão econômica da burguesia, já sabemos que a burguesia é a representação da classe comercial, então a classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia, a burguesia sempre lutando pela independência em relação ao Estado, para que pudessem então praticar e aumentar aí as riquezas, e a crise do antigo regime. Esse antigo regime, como a gente pode saber, que os iluministas combatiam veementemente, o antigo regime era aquele modelo absolutista, era aquela monarquia absolutista, era o mercantilismo, que era a economia controlada pelo Estado e assim por diante. Havia uma insatisfação contra os governos absolutistas, Então, juntando tudo isso, os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, aquele poder concentrado nas mãos deles, os privilégios da nobreza, que eram os latifundiários naquela ocasião, os grandes proprietários de terra, que eram chamados sangue azul, já nasciam ricos, do clero, a liderança da igreja, naquela época a igreja católica, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Então veja que esse conjunto de pensadores aí, filósofos chamados iluministas, eles criticavam e lutavam contra essas questões aqui que acabamos de ver. O contexto histórico em que surge o iluminismo, desde a Idade Média, a visão teocêntrica marcada pelo misticismo religioso dominava a Europa, segundo principalmente a visão desses filósofos iluministas. Nesse período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e razão. Esse pensamento escolástico aí nós temos a representação de filósofos cristãos, inclusive, durante a Idade Média.
A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo, fundamentada então na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Então nós percebemos aqui uma exaltação da razão e da mente humana em relação a explicar a realidade. Então devemos lembrar que, relembrando, melhor dizendo, o teocentrismo, do grego theos, Deus, e kentron, centro, é a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo. Tudo foi criado por ele e por ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Então nós podemos perceber que durante a Idade Média, relembramos a visão teocêntrica, que Deus era o centro de todas as coisas. Mas a partir de agora, especialmente do Iluminismo, nós percebemos que a razão humana está agora colocada, posta no centro. O Iluminismo então rompe com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Por isso o nome Iluminismo. É aquilo que vem a iluminar. É justamente o que é que eles consideravam como luz? A razão humana. E a ignorância ou superstição eles consideravam como trevas. Então por isso o século XVIII, através dos trabalhos desses filósofos e pensadores da época, foi chamado de século das luzes, ou iluminismo. Então iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas, ou seja, respondiam por si mesmas, e tinham a capacidade de pensar por si. A ignorância gerada pela aceitação de dogmas religiosos e da submissão aos governos absolutistas tinha impedido o cidadão, segundo eles, de desenvolver suas potencialidades. Agora a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, não mais pela fé e religião. Ou seja, havia um grande otimismo de que o pensamento, a filosofia humana iria criar um novo paraíso para a humanidade, que na verdade não se concretizou, porque logo depois, no século XIX e XX, nós temos muitas guerras, inclusive no século XX, a chamada Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então percebemos que essa fé desenfreada na razão humana, na verdade, acabou, o tiro saindo pela culatra. Bom, à luz da razão nas palavras de René Descartes. René Descartes, que trouxe um método cartesiano muito importante na filosofia, muito importante na matemática, ele diz assim: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então podemos dizer que essa frase, esse pensamento de Descartes nas meditações metafísicas do século XVII, ele exalta o racionalismo. Então o que é o racionalismo? O racionalismo é a exaltação da razão humana acima de todas as coisas, inclusive dos sentidos, Então os sentidos, através aí do tato, daquilo que nós sentimos, então deveriam ser descartados em nome da razão. Esclarecer é educar, segundo essa visão. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas e de ensino, nos salões, nos clubes e nos cafés. Além das descobertas do campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais, etc. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas e livros e rapidamente essas ideias foram espalhadas. Com a questão da imprensa, ficou muito mais fácil, que foi inventado desde o século XIV, ficou muito mais fácil a difusão dessas novas ideias. Um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre história, política, economia, arte, sociedade, filosofia, ciência, foi a criação da enciclopédia, que aqui nós podemos ver alguns detalhes dela.
A enciclopédia abordava diversas áreas do conhecimento, né, divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Seus dois organizadores aqui principais, Denis Diderot, ambos do século XVIII, né, e D'Alembert, Jean D'Alembert. Então a obra contou com a colaboração de aproximadamente 140 autores, entre eles Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que para muitos são considerados os principais filósofos do iluminismo do século XVIII. Foi condenada pelo governo, né, e pela Igreja Católica como subversiva, mas circulou clandestinamente influenciando as mentes da época, né? Se diz que essa primeira enciclopédia tinha cerca de 35 volumes. E qual era a ideia da enciclopédia? Colocar todo o conhecimento de forma sintetizada, resumida, todo o conhecimento filosófico e científico à disposição de toda a população que tivesse interesse. Então, não devia ficar apenas com filósofos e cientistas do conhecimento. Então, teria sido essa daí a motivação para a organização da enciclopédia. E uma coisa interessante a notar é que o Diderot e D'Alembert, né, se afirma também, ambos eram ateus, eles não acreditavam em Deus e queriam formar uma sociedade, uma política sem a presença de Deus. Bom, aqui nós temos a representação dos organizadores, né, que organizaram e publicaram a enciclopédia, o Diderot e então o D'Alembert. O iluminismo então defendia igualdade jurídica, tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, né, ou seja, particular, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade e um governo representativo, ou seja, aquele que governava, aquele que liderava, né, uma nação, um estado, uma cidade, deveria representar os interesses da população. Então essas eram as defesas aí que o iluminismo então trazia dentre os seus diversos filósofos e pensadores. Agora, o que é que eles combatiam? Eles combatiam o absolutismo monárquico, aquele poder concentrado, né, nas mãos dos reis, a intervenção do Estado, né, na vida econômica, o mercantilismo, eles queriam o fim disso daí também, a economia deveria ser livre, a burguesia deveria ser livre, né? A tese do direito divino dos reis, e o que é esse direito divino dos reis? Só para relembrar, era a teoria que servia para legitimizar, né, o poder e a autoridade dos reis, afirmando que seu direito de reinar provinha da vontade de Deus. Então aqueles que se opunham, né, ao rei, era como se tivesse contra o próprio Deus, que colocou, né, o rei ali para governar. A participação da igreja na vida pública era combatida também pelo iluminismo e as verdades reveladas pela fé, né, ou pela tradição. Então eles desenvolveram uma cultura racionalista, né, e posteriormente nós temos o surgimento do cientificismo, ou seja, tudo deveria ser provado pela teoria científica, né, pela imitação, né, pela repetição, e tudo isso daí foi fruto, né, dessa influência grande do iluminismo. Aqui nós temos alguns principais pensadores iluministas para que a gente possa ver. O Voltaire é um deles e ele disse assim, uma frase característica dele: "Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las." Ou seja, isso daqui é fruto de uma liberdade de expressão. Ele defendia que todo ser humano é livre para publicar e divulgar as suas ideias, os seus pensamentos. Voltaire é o pseudônimo, né, era um apelido de François, né, Mery-Arouet. Ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Mas ele criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida, ou seja, a classe comercial que apoiava os interesses do iluminismo no governo. Jean-Jacques Rousseau, né, do século XVIII, né, o filósofo suíço, né, mas que teve muita influência ali também na França, né, e na região, ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa é uma frase dele, que inclusive difere da Bíblia, né? No Salmo 51, versos 5 e 6, Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, o homem já nasce mal. Mas segundo a teoria do Rousseau, o homem nasce bom e o problema é a sociedade que está ao redor dele. Bom, ele escreveu várias obras, as mais destacadas são, né, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens. Nessa obra ele criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas. Então, segundo ele,
Ninguém deveria ter propriedade privada, né? Mas tudo deveria ser comum a todos. O contrato social, né, em que ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos, né? Então nós temos essas duas principais obras aí de destaque do Rousseau. Nós temos também o Montesquieu. Montesquieu é um dos nomes de destaque também, né, desse período iluminista, e um pensamento dele é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem um poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ou seja, ele dizia, só o poder limita o poder. Ele queria divisão daquele poder central, absoluto, né? E ele propôs isso através da sua obra, né? O Espírito das Leis, que ele defendia aí a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, que é imitado por basicamente quase todo mundo ocidental. Ele era contra o absolutismo, nessa forma de governo que concentrava todo o poder do país nas mãos do rei, e ele afirmava que somente o poder poderia limitar o poder. Por isso ele defendia que cada um desses três poderes deveriam ser, na verdade, independentes, cada um agindo na sua própria área e não interferindo no outro. Ele defendia aspectos democráticos de governo, né, e o respeito às leis. Ele criticava a interferência política do clero, ou seja, da liderança da igreja. E aqui nós temos uma divisão de poderes proposta por Montesquieu, que, como eu disse, influenciou quase todo mundo ocidental. O John Locke, que é chamado por alguns do pai do iluminismo, né? Ele viveu aqui, perceba, entre os séculos 17 e início do 18, e ele diz assim: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Então veja só que coisa, né, interessante desse pensamento de John Locke, né, inglês, e ele influenciou muito através de suas ideias políticas, inclusive aí de liberdade. Veja, Locke criticou a teoria do direito divino dos reis, que a gente reviu agora há pouco, e combateu o absolutismo. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis natural e civil, zelar e defender os direitos naturais do cidadão. Esses direitos naturais, ou seja, aqueles direitos que todo homem já nasce com eles, e entre eles a liberdade, né? Senão o povo poderia destituí-lo, ou seja, o governo que não obedecesse a esses reclamos não seria legítimo e a população poderia retirá-lo. Defendeu a separação entre igreja e Estado e também a liberdade religiosa. Ele acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, uma espécie de folha em branco, né? E somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e também personalidade. Surge também nessa época, gente, uma nova teoria econômica. E dentro dessa nova teoria econômica nós temos, né, até o século XVIII, o mercantilismo. Era a prática econômica predominante na Europa, né, e adotada pelos reis absolutistas que expandiam, né, a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Inclusive, nessa época, nós temos a relação entre Brasil e Portugal, né, a Espanha e os países latino-americanos, e essas ideias iluministas começaram a influenciar, né, também os países aqui da América em lutar por uma liberdade, por sua própria soberania. Entretanto, né, os pensadores iluministas começaram a questionar as ideias mercantilistas, né, pregando o fim da intervenção do Estado na economia. Assim surgiu uma nova teoria econômica denominada de fisiocracia. Como é que nós podemos aqui compreender essa fisiocracia? Fisiocracia, né, era uma defesa de um grupo aí de pensadores iluministas, economistas, né, a volta do homem a depender diretamente da terra. Então, ou seja, a volta do homem a trabalhar diretamente com a agricultura, com a terra, que para eles era a principal fonte de riqueza, né? A principal fonte de riqueza. E o homem deveria abolir essa questão da sociedade, da cidade em si e voltar a depender diretamente da terra. Segundo esses pensadores fisiocratas, o homem era feliz quando dependia da terra, né? E a gente percebe inúmeros exemplos históricos que isso, na verdade, não era bem assim. Inclusive, quando surge a sociedade industrial, também aí no século XVIII, né, principalmente ali na Inglaterra, Bélgica e outros países, muitas pessoas acabam fugindo desesperadas do campo, da zona rural, para buscar oportunidades nas cidades.
né? Então, muitas pessoas morriam de fome quando perdiam uma colheita, quando acontecia algum desastre natural. E para esses fisiocratas, o homem era feliz ao depender diretamente da terra. Deveria abolir a cidade, aquela sociedade voltar então para a terra. Nesses principais fisiocratas, né, nós temos aqui o Adam Smith, né, que ele defendia uma teoria bem interessante, que ficou conhecida como liberalismo clássico. A principal obra dele aqui, né, no século XVIII, que ele viveu, é chamada Riqueza das Nações, publicada em 1776. Esse foi o mesmo ano da independência das 13 colônias, né, que se tornaram depois os Estados Unidos da América, em relação à Inglaterra. Então, o que é que essa riqueza das nações defendia? Defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital eram uma fonte da riqueza e foi o primeiro a estudar o sistema capitalista. Então, capital mais trabalho é igual à verdadeira riqueza da nação. Então, o Adam Smith, nessa obra, ele defende, inclusive, o liberalismo clássico. O que é esse liberalismo clássico? Liberalismo vem da expressão liberdade, né? E liberdade era um dos principais princípios defendidos pelo movimento iluminista. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses eram os três pilares, que inclusive representam as cores da bandeira da França, né? Até hoje, azul, né? Branco e vermelho, e que influenciou inclusive a composição, como eu disse anteriormente, das várias bandeiras ao redor do mundo, através desses princípios iluministas. Então veja que dentro desse liberalismo clássico, o Adam Smith ele dizia que o Estado, em hipótese alguma, deve interferir na economia. Ela deve ser deixada livre. E aí nós temos uma teoria chamada teoria da mão invisível. O que é essa teoria da mão invisível? Deixa a burguesia livre, deixa as pessoas livres para praticar a economia e, até mesmo sem perceber e sem querer, eles irão contribuir para o bem-estar da nação. Eles vão contribuir para a prosperidade da nação. Essa era a chamada teoria da mão invisível. Há uma mão invisível, segundo Adam Smith, né, que trazia a verdadeira riqueza para as nações, uma vez que as pessoas estavam com liberdade para praticar a sua própria economia através do trabalho e do acúmulo então de riquezas. Nós temos o François Quesnay, né, também, do final do século XVII e pelo século XVIII. A principal obra dele é o Quadro Econômico, de 1758. Ele é o autor da frase, né, deixai fazer, deixai passar. Foi o principal representante da fisiocracia e também colaborador da enciclopédia, dentro daqueles 140 autores. Em sua obra, demonstra a relação entre diferentes classes e setores econômicos e também o fluxo de pagamentos entre eles, como as classes elas se associam, né, economicamente falando. Defende, né, a ideia de que o mercado é que define o que seria mais adequado produzir. Então, François Quesnay também traz essas teorias econômicas com o fim de garantir também a liberdade em relação ao Estado. Outros nomes, né, nós temos aí o Thomas Malthus, nós temos David Ricardo, John Stuart Mill, né, dentre outros pensadores entre o século XVIII e já XIX também, que contribuíram no campo da política, sociedade, economia e até mesmo da cultura em relação à liberdade, né? Enquanto isso, né, nós temos em toda essa efervescência, né, de novas ideias, alguns governantes absolutistas foram adotando alguns princípios iluministas em seus países. E eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Então, o que é um déspota? Era o rei, soberano ou ministro absolutista. E esclarecido porque ele era adepto, né, às ideias iluministas. Claro que não todas, mas com certos interesses eles acabavam financiando, né, sustentando filósofos e pensadores, cientistas, pesquisadores. Por quê? Porque eles não queriam ser alvos de seus escritos. Como a gente comentou, né, os escritos iluministas eles iam muito longe através de revistas, jornais, livros, folhetos. E se um rei fosse ali, ou, né, o ministro ou governante, ele fosse descrito de forma negativa por algum iluminista, algum filósofo, isso poderia comprometer também a sua imagem. Então, digamos que era aquele apoio de tapinha nas costas, olha, pega leve aí comigo, não me denuncie para que eu não fique mal aí com a população. Alguns principais déspotas esclarecidos, né? A Catarina II da Rússia foi uma delas, né? O Frederico II, também da Prússia, também foi um deles. O José II da Áustria foi um deles. O Marquês de Pombal, do século XVIII, aí, né? De Portugal,
que influenciou muito, inclusive aqui no Brasil do século XVIII, inclusive perseguindo jesuítas, trazendo a questão da administração aí, muitas mudanças e questões que vamos ver posteriormente. Então nós podemos perceber que fizemos a leitura aqui, né, do século das luzes, do iluminismo e de como esses ideais, pensamentos, né, e filósofos acabaram influenciando e marcando profundamente a história. Bom, fica aqui, né, um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.